Era uma quarta-feira, NAO materca, mas isso NAO importa. A vida tem um jeito de desmoronar em qualquer dia, independentemente do calendário. Por 8 anos, acreditei que meu casamento com Helena fosse inabalável. Juntos por 10 anos no total, ela sempre foi a alma da festa, o tipo de mulher que entrava em uma sala e chamava a atenção sem nem tentar. Sua risada era contagiante, seu sorriso radiante e sua energia eletrizante. Mas sob todo aquele charme, rachaduras começavam a se formar, sutis no início, depois se alargando com o tempo. Helena voltava tarde de jantares de negócios, com mais frequência do que deveria. Sua senha do celular mudava a cada poucas semanas, e quando eu perguntava sobre seu dia, ela desviava o olhar como se estivesse buscando as palavras certas. Eu dizia a mim mesmo que era esse o stress, talvez pressão relacionada ao trabalho. Ela NAO me trairia. NAO a Helena. Mas na semana passada, essa ilusão foi destruída. Eu estava no escritório tarde da noite, revisando alguns arquivos, quando um antigo colega, Alex, me enviou uma mensagem. Ele trabalhava na mesma empresa que Helena. O texto dele era curto, mas pesado de implicacos. Cara, você pode querer dar uma olhada nas contas de hotel cobradas no cartão corporativo da Helena. Alguma coisa NAO bate. A princípio, ri daquilo. Alex sempre foi meio paranoico, propenso a tirar conclusões precipitadas. Mas algo no tom dele ficou na minha mente, corroendo-me. Contra o meu melhor julgamento, entrei no nosso e-mail compartilhado, uma conta que NAO tocávamos desde que havíamos unido nossas finanças anos atrás. E lá estava. Recibos de hotéis boutique, todos cobrados no cartão corporativo dela. Noites de semana em que ela disse estar trabalhando à tarde. Fins de semana em que afirmou estar visitando sua mãe. Um recibo se destacou, uma nota na Scout Comentários dizia, por favor, certifique-se de que o quarto tenha tacas de vinho extras. Tacas extras. Para quem? Por horas, fiquei encarando as evidências, sentindo o peito apertar a cada segundo que passava. Depois vieram as fotos. NAO sei como Alex conseguiu-as, mas eram condenatorias. Helena, envolta nos braços de algum homem do lado de fora de um restaurante, rindo descuidadamente, como se a mulher que eu amei tivesse desaparecido completamente. Ela NAO estava apenas traindo, estava construindo uma vida paralela inteira. NAO a confrontei imediatamente. Eu NAO podia. Em vez disso, esperei. Cavei mais fundo, descobrindo camada após camada de enganacau. Com cada segredo revelado, sentia os alicerces da minha vida se rachando debaixo de mim. Naquela noite, ela chegou tarde em casa. Eu a observei entrar pela porta, ainda brilhando de onde quer que estivesse. Ela me sorriu, beijou minha bochecha como se nada tivesse acontecido e foi direto para o banho. E eu simplesmente fiquei ali, agarrando meu celular com mais tremulas, tentando descobrir como eu deveria enfrentar o furacão esperando do outro lado daquela porta do banheiro. Quando ela saiu do banho, o cabelo molhado e as bochechas curadas, chamei seu nome. Minha voz foi afiada o suficiente para fazê-la parar no meio do passo. Helena, eu disse, gesticulando para o sofá. Precisamos conversar. Ela parecia confusa, os olhos se estreitando ligeiramente, como se tentasse imaginar sobre o que seria essa conversa. Agora, ela perguntou, apertando o robe em volta de si. Estou exausta. Sim. Agora. Ela suspirou, revirando os olhos enquanto se sentava à minha frente. O que, Ryan? Hesitei, incerto de por onde começar. Finalmente, coloquei a mão no bolso e tirei meu celular. Abri o e-mail com os recibos e as fotos que Alex havia enviado e entreguei a ela. Seu rosto NAO mudou imediatamente. Ela encarou a tela, os lábios pressionados juntos daquele jeito indecifrável que sempre fazia quando ganhava tempo. Mas quando ela passou pelas fotos, a cor drenou de seu rosto. Ela piscou rapidamente e soltou uma risada nervosa, uma que soou falsa ato para os meus ouvidos. Isso, ela disse, levantando o telefone como se fosse uma piada ridícula que eu tinha pregado nela. E isso que esta te deixando tal transtornado? NAO, respondi calmamente, minha voz firme apesar da tormenta dentro de mim. NAO que, ela retrucou, cruzando os braços defensivamente. NAO minta para mim, Helena. Ela se recostou, sua postura ficando tensa. Ok, certo. Do que exatamente você está me acusando? NAO me faca dizer. Você sabe exatamente do que se trata. Ela se levantou abruptamente, os punhos cerrados. Você NAO sabe de nada, Ryan. Esta é só paranoico porque está ocupado demais obcecado pelo seu precioso trabalho para perceber o que está acontecendo bem na sua frente. Então explique as fotos, rebati, minha voz subindo. Explique porque eu tenho provas de você encontrando outra pessoa em hotéis, rindo com ele como se eu nem existisse.
Explique como isso é NAO e exatamente o que parece. Seu rosto se contorceu, e por um momento achei ter visto culpa atravessar sua expressão. Mas desapareceu quase instantaneamente, substituída por uma fúria fria. Você quer a verdade, ela sibilou, aproximando-se. Certo. Sim, eu andei vendo alguém. E daí? Talvez se você NAO fosse tão chato e obcecado pelo seu trabalho, eu NAO precisasse procurar em outro lugar. O ar saiu da sala com essas palavras. NAO era essa a sua admissão, era o veneno por trás delas, a maneira como ela me culpava, como se eu merecesse essa traição. Eu a encarei, atordoado, enquanto ela continuava. Você acha que há algum marido perfeito? Por favor. Você é previsível, Ryan. Previsível e entediante. Meu Deus, nem consigo lembrar a última vez que você me fez sentir alguma coisa. Meu peito dói enquanto eu tentava processar o que ela acabara de dizer. Você realmente acha que isso justifica isso? Perguntei, minha voz tremendo. Ela riu novamente, amarga e cruel. NAO finge a ser nenhum santo. Você é só está irritado porque eu te superei. Se os papéis fossem invertidos, provavelmente você faria exatamente a mesma coisa. Levantei-me lentamente, minhas pernas instáveis. Eu nem te reconheço mais. Ela deu de ombros, sua expressão glacial. Talvez você nunca tenha me conhecido. Por um momento, nenhum de nos falou. O silêncio era opressivo, sufocante, e eu sabia que NAO havia volta para isso. Isso NAO era apenas um caso, era seu completo desprezo por tudo o que já significamos um para o outro. Finalmente, quebrei o silêncio. Vou pedir o divórcio, eu disse baixinho. Seus olhos se arregalaram e, pela primeira vez, vi medo. Mas NAO era medo de me perder. Era medo do que ela poderia perder. Ah, acha que tal simples assim, ela zombou. Vem em frente, Ryan. Peca o divórcio. Veja o que acontece. Vou garantir que todos saibam o que um maravilhoso marido você foi. Vou destruir sua reputação, sua carreira, tudo. Acha mesmo que vai sair disso ileso? Suas palavras me enviaram um calafrio pela espinha, mas NAO vacilei. Faça o que você precisa fazer, Helena. Estou cansado de viver assim. Com isso, virei-me e saí, deixando-a parada lá, fervendo de raiva. Eu NAO sabia o que viria a seguir, mas sabia uma coisa com certeza. Eu NAO podia passar outra noite na mesma casa que ela. O resto da noite passou em um burral. Dirigia até uma lanchonete próxima que ficava aberta a noite toda, estacionando meu carro no estacionamento. O cheiro de café queimado e panquecas velhas encheu o ar enquanto eu me sentava ali, olhando para o meu celular. Parte de mim queria ligar para alguém, qualquer pessoa, mas a vergonha me prendeu no lugar. Como você explica isso para as pessoas? Como admite que a pessoa que você amava, com quem construiu sua vida, se transformou em uma estranha da noite para o dia? Ao amanhecer, tomei minha decisão. Eu NAO ia deixar Helena me manipular. NAO mais. Voltei para casa com a mesma determinação que senti naquela noite quando disse a ela que queria o divórcio. Ela estava sentada à mesa da cozinha, tomando café, o cabelo preso em um coque baguncado. Por um breve momento, achei que ela parecia quase normal, como a mulher que eu costumava conhecer. Mas o olhar frio que ela me lancou ao entrar me tirou dessa ilusão. Então, ela disse, colocando a xícara sobre a mesa. Já voltou a si? NAO, respondi simplesmente, indo em direção ao quarto. Vim fazer as malas. A cadeira dela arrastou pelo chão enquanto ela me seguia. Você está realmente disposto a fazer isso? Ela exigiu, sua voz subindo. Você vai mesmo jogar tudo fora por causa de um erro? Parei, virando-me para encará-la. Um erro? Helena, você andou-me traindo pelas costas durante meses, talvez anos. NAO me insulto fingindo que foi algum lapso de julgamento. Ela revirou os olhos, recostando-se no batente da porta como se estivesse entediada. Deus, você e tal dramático. Tudo bem, eu trai. E dai. Muitas pessoas fazem isso, Ryan. NAO e o fim do mundo. Apertei os punhos, forçando-me a permanecer calmo. E o fim do nosso mundo, disse baixinho. E NAO me importa com o que você pensa sobre isso. Estou acabado. Ela bufou. Você realmente acha que pode simplesmente ir embora? Acha que terá uma separação limpa? Deixe-me dizer uma coisa, Ryan, se você seguir com isso, eu vou te destruir. Vou contar a todos que você era abusivo. Que me traiu primeiro. Inferno, vou dizer ao seu chefe que você estava roubando da empresa, se for preciso. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago, mas NAO demonstrei. Eu conheci Helena.
Conhecia seus jogos. E Niao ia deixá-la vencer. Faca o que precisar fazer, respondi, minha voz firme. Mas tenho documentado tudo desde a noite em que descobri. Os recibos, os e-mails, as fotos. Tenho tudo, Helena. E se você quiser jogar sujo, posso prometer que se arrependera. Pela primeira vez, vi sua máscara escorregar. Sua confiança vacilou, e um lampejo de dúvida cruzou seu rosto. Você Niao faria isso? Sibilou. Tente, respondi, fechando a mala com forca. Já falei com um advogado. E vou garantir que você Niao pegue nem um centavo mais do que tem direito. Ela estava furiosa agora, as mãos cerradas em punhos. Você acha que melhor do que eu, cuspiu. Você patético, Ryan. Sempre foi. Niao respondi. Peguei minhas coisas e saí pela porta, deixando-a bater atrás de mim. Niao olhei para trás, nem mesmo quando ouvi seus gritos ininteligíveis vindos da janela. Enquanto dirigia para um hotel do outro lado da cidade, em algum lugar onde Helena Niao pensaria me procurar, todo o peso da situação me atingiu. A traição, as mentiras, o ódio puro que ela parecia sentir por mim, era avassalador. Mas então, uma estranha sensação de alívio começou a surgir. Pela primeira vez em anos, Niao estava pisando em ovos. Niao estava questionando cada passo que dava, tentando entender o que havia feito de errado para que ela se afastasse. Eu estava livre. Abri meu laptop e entrei na pasta segura onde vinha armazenando tudo. E-mails, capturas de tela de mensagens, as fotos que Alex me enviou, tudo estava lá. Adicionei algumas notas finais do confronto da noite anterior, incluindo as ameaças que ela fez. Era hora de retomar o controle da minha vida. Niao sabia qual seria o próximo movimento de Helena, mas Niao ia ficar parado esperando que ela atacasse. Eu tinha a verdade do meu lado, e estava pronto para usá-la. Isso Niao era mais apenas sobre o divórcio. Era sobre recuperar minha dignidade, meu respeito próprio. E Niao ia deixá-la tirar isso de mim. Na manhã após deixar Helena, acordei no quarto de hotel me sentindo desorientado. O sol atravessava as persianas, projetando longas sombras nas paredes desconhecidas. Minha cabeça latejava por causa de uma noite inquieta passada repetindo suas palavras sem parar. Previsível e chato. Foi isso que ela me chamou, um homem que construiu sua vida em torno de estabilidade, confiança e amor. Mas enquanto eu estava sentado na beirada da cama, olhando para o teto de gesso rachado, percebi que talvez Niao estivesse completamente errada. Eu tinha sido muito focado na carreira. Muito alheio às necessidades dela. Ou isso era apenas uma desculpa, uma maneira de justificar suas acos. Abri meu laptop e comecei a revisar as evidências novamente. Era como montar pecas de um quebra-cabeça, cada uma revelando uma imagem mais clara da traição. Havia e-mails entre ela e o outro homem, conversas casuais repletas de insinuações. Recibos de jantares em restaurantes sofisticados onde eles riam juntos enquanto eu ficava trabalhando à tarde em casa. Fotos deles em eventos, com uma linguagem corporal que falava volumes sobre a intimidade que compartilhavam. E então havia a nota na conta do hotel: por favor, certifique-se de que o quarto tenha tacas de vinho extras. Tacas extras. Para quem? Meu estômago revirou enquanto eu rolava pelos arquivos. Isso Niao era apenas sobre pegá-la traindo, era sobre entender o porquê. O que havia dado tal errado que ela se sentiu compelida a construir uma segunda vida inteira pelas minhas costas. Pela manhã, decidi visitar Alex, o colega que inicialmente me alertou. Ele morava em um complexo de apartamentos modesto nos arredores da cidade, Niao muito longe do nosso prédio corporativo. Quando cheguei, ele me recebeu com uma mistura de preocupação e culpa. Ryan, ele disse, abrindo a porta cautelosamente, você Niao precisa me agradecer ou nada disso. Niao pude ficar calado. Eu sei, respondi, entrando. Mas precisa entender. Há quanto tempo você sabia? Alex hesitou, seus olhos indo em direção à janela. Por bastante tempo, admitiu finalmente. Meses, pelo menos. Talvez mais. Mas juro, Niao falei nada porque achei que talvez, sei lá, talvez você já soubesse e estivesse lidando com isso à sua maneira. Sua hesitação doeu, mas eu entendi. Lealdade é algo complicado quando se está preso entre amigos. Ainda assim, parte de mim se perguntava se as coisas poderiam ter tomado um rumo diferente se alguém tivesse falado antes. Enquanto tomávamos café, Alex preencheu algumas lacunas. Segundo ele, Helena estava vendo o mesmo homem, um executivo senior chamado Marcos, há algum tempo. Eles se conheceram durante eventos de trabalho, criaram laços por interesses mútuos e eventualmente cruzaram a linha para algo mais pessoal. Marcos e convincente, explicou Alex, inclinando-se para frente. Carismático, charmoso.
As mulheres o amam, e os homens o respeitam. Se eu Niao tivesse visto os dois juntos com meus próprios olhos, também Niao teria acreditado. Enquanto ele falava, senti uma mistura estranha de raiva e tristeza. Raiva de Marcos por aproveitar-se da situação, e tristeza por Helena, que parecia ter perdido de vista tudo o que já significamos um para o outro. Você acha que ela o ama? Perguntei baixinho, quase com medo da resposta. Alex deu de ombros, sua expressão sombria. Amor? Difícil dizer. Paixão, com certeza. Mas se amor verdadeiro, isso depende dela. Suas palavras pairaram pesadas no ar. Helena realmente amava Marcos, ou isso era apenas outro jogo, no qual ela era excelente em jogar? De qualquer forma, isso não mudava o fato de que eu precisava me proteger no caminho à frente. Mais tarde naquela tarde, visitei minha advogada, Sarah Bennett, uma profissional objetiva conhecida por lidar com divórcios de alto risco. Ela ouviu atentamente enquanto eu relatarei os detalhes, ocasionalmente anotando em seu bloco legal. Então, ela disse depois que terminei de falar, você Niao quer apenas sair deste casamento, quer garantir que ela Niao vai embora com tudo, certo? Isso mesmo, confirmei. Documentei todas as provas que pude encontrar. Recibos de hotéis, fotos, mensagens de texto, até declarações de testemunhas de colegas como Alex. O que for necessário para garantir justiça. Sarah assentiu com aprovação. Bom. Em casos como esses, ter provas sólidas e crucial. No entanto, esteja preparado para retaliação. Pessoas como Helena muitas vezes lutam SUS quando encurraladas. Espera que os acos, campanhas de difamação, talvez há tentativas de virar amigos em comum contra vós. Seu aviso enviou um calafrio pela minha espinha, mas assenti com determinação. Estou pronto para o que vier a seguir. Ela me entregou uma pasta contendo documentos preliminares. Aqui está o que faremos, vamos pedir o divórcio imediatamente, citando diferencas irreconciliáveis. Também vamos solicitar uma ordem de restrição temporária para evitar ainda mais assédio ou esgotamento de bens. Enquanto isso, vou começar a reunir depoimentos de especialistas para apoiar suas alegações. Ao sair de seu escritório, segurando a pasta firmemente, senti um renovado senso de propósito. Isso não era apenas sobre encerrar o casamento, era sobre recuperar minha dignidade e garantir que a justiça prevalecesse. Naquela noite, voltei ao quarto do hotel, exausto, mas determinado. Antes de me acomodar para dormir, verifiquei meu celular e encontrei uma série de mensagens de Helena. Ryan, precisamos conversar. Isso não acabou ainda. Você não vai ganhar tal facilmente. Cada mensagem pingava veneno, lembrando-me porque tomei a decisão de partir em primeiro lugar. No entanto, apesar de suas ameaças, não pude deixar de me perguntar se ainda havia um lampejo de esperança para reconciliação. Isso era tudo apenas uma fase, um lapso momentâneo de julgamento, ou ela realmente tinha seguido em frente? Sacudindo a dúvida, redigi uma resposta. Não há mais nada para discutir, Helena. Siga em frente. Apertando enviar, fechei meu telefone e olhei pela janela para as luzes da cidade abaixo. Em algum lugar lá fora, ela provavelmente estava planejando seu próximo movimento. Mas desta vez, eu estava pronto. O que quer que viesse a seguir, prometi enfrentá-lo de frente. Os dias seguintes passaram em um borral de preparativos legais e turbulência emocional. Cada passo à frente trouxe novos desafios, mas também momentos de clareza. Comecei a entrar em contato com velhos amigos, reconectando-me com pessoas que negligenciei durante os anos de nosso casamento. Seu apoio me lembrou que eu não estava sozinho, que outras pessoas se importavam profundamente com meu bem-estar. Um amigo, Jake, me convidou para jantar em seu restaurante italiano favorito. Entre pratos de massa e copos de vinho tinto, ele ouviu pacientemente enquanto eu desabafava sobre o caos consumindo minha vida. Sabe, disse Jake pensativamente, Helena pode ter-te traído, mas ela não pode tirar quem vós e mais forte do que isso, Ryan. Não a deixe vencer ao te quebrar. Suas palavras tocaram uma corda sensível. Por semanas, eu permiti que suas acos me definissem, me consumissem com raiva e dúvidas. Mas Jake estava certo. Isso não era apenas sobre sobreviver a separação, era sobre prosperar além dela. À medida que a noite avançava, senti um peso sendo levantado dos meus ombros. Conversas como essa me lembraram da pessoa que eu costumava ser, o homem que enfrentava adversidades com coragem e resiliência. E, embora o caminho à frente prometesse estar repleto de obstáculos, sabia que poderia navegá-lo com graça. Pela primeira vez desde que descobri a verdade, senti um lampejo de esperança. Esperança de que eu poderia reconstruir minha vida, redescobrir minhas paixões e, talvez um dia, encontrar felicidade novamente. Mas primeiro, eu tinha que sobreviver à tempestade. Na manhã seguinte, eu estava sentado no escritório da minha advogada,
repassando os detalhes de nossa estratégia. Sara já havia começado a preparar os documentos oficiais para o pedido de divórcio, e agora estávamos focados em garantir que Helena Niao saísse impune das ameaças que tinha feito. Ryan, disse Sara, inclinando-se para frente com um olhar determinado, precisamos antecipar todos os movimentos que ela pode fazer. Se ela está planejando difamar sua reputação, precisamos estar prontos para contra-atacar rapidamente. Assenti sombriamente. Ela mencionou dizer às pessoas que eu era abusivo ou que roubei dinheiro da empresa. Qualquer coisa para me machucar. Sara bateu sua caneta na mesa. Vamos solicitar uma ordem de restrição primeiro, SO por precaucau. Isso é Niao apenas de proteger legalmente, mas também servirá como um impedimento caso ela tente algo drástico. Ela me entregou um documento esbocando os termos da ordem. E aqui está o que faremos sobre as acusações. Antes que ela pudesse terminar, meu celular vibrou. Era uma notificação de e-mail. Curioso, abriu e congelei. Meu estômago revirou enquanto eu lia o assunto, preocupado sobre conduta inadequada de funcionário. Era anónimo, enviado diretamente ao RH da minha empresa. Anexado havia um relatório fabricado alegando que eu vinha desviando fundos durante meses. As acusações eram detalhadas o suficiente para parecerem críveis, completas com capturas de tela falsificadas de transações financeiras. Meu sangue ferveu. Helena, murmurei baixinho. Niao havia dúvida em minha mente sobre quem estava por trás disso. Sara percebeu a mudança no meu comportamento. O que foi? Empurrei o laptop em sua dircal para que ela pudesse ver o e-mail. Seus olhos se arregalaram enquanto ela examinava o conteúdo. Isso e baixo, mesmo para ela, disse furiosa. Mas Niao se preocupe, estamos cobrindo isso. Ela imediatamente redigiu uma resposta ao RH, explicando que essas alegações faziam parte de uma campanha coordenada por Helena para me desacreditar durante os procedimentos de divórcio. Junto com o e-mail, anexou copias das evidências que eu havia ocultado provando a infidelidade de Helena e as ameaças recentes que ela tinha feito. Estamos enviando isso agora, Sara me assegurou. Seu empregador deve entender que isso Niao tem a ver com uma conduta, trata-se de retaliação. Enquanto esperávamos pela resposta do RH, Sara voltou-se para mim novamente. Enquanto isso, vamos nos concentrar em fortalecer sua posição. Vamos começar a documentar tudo meticulosamente. E-mails, mensagens de texto, conversas, qualquer coisa que mostre a intenção dela de te prejudicar. E lembre-se, Ryan, mantenha a calma. Niao interaja com ela a menos que seja absolutamente necessário. Naquela noite, voltei ao quarto do hotel exausto, mas resoluto. Logo após me instalar, meu telefone tocou. Era Alex, o colega que inicialmente me alertou. E ai, cara, ele me cumprimentou cautelosamente. Como estão as coisas? Nem um pouco boas, admiti. Helena está intensificando. Ela enviou uma reclamação anônima ao RH acusando-me de roubar da empresa. Houve uma longa pausa do outro lado. Jesus, Alex finalmente disse. Ela realmente está usando todos os recursos. E, esta sim, respondi amargamente. Mas Sara e eu estamos lidando com isso. Enviamos a eles provas do caso extraconjugal dela e das ameaças que ela fez. Espero que vejam atrás das mentiras dela. Alex suspirou. Escute, Ryan, há mais uma coisa que preciso te contar. Algo que provavelmente deveria ter dito antes. Meu coração afundou. O que? Contratei um investigador particular, continuou Alex. Depois de ver até onde ela estava disposta a ir, quis cavar mais fundo. Acontece que Helena Niao estava apenas saindo com Marcos, o homem das fotos. Ela também tem se encontrado regularmente com outro homem. Alguém chamado Daniel. Segurei o telefone com forca, tentando processar essa nova revelação. Outro homem. Esta falando sério. Muito sério, Alex confirmou. O detetive a seguiu na semana passada e a flagrou saindo de um hotel diferente com ele. Eles nem tentaram ser discretos, riram como velhos amigos colocando a conversa em dia. Uma onda de náusea me atingiu. Niao apenas Helena me traiu com um amante, mas estava equilibrando múltiplos casos sem perder o ritmo. Como pude Niao perceber tudo isso? Obrigado por me avisar, Alex, disse calmamente. Isso muda tudo. Com certeza, ele concordou. Deixe-me enviar as fotos e os relatórios. Você vai querer mostrar isso à sua advogada assim que possível. No momento em que desliguei, minha mente estava a mil múltiplos casos. Ameaças de destruir minha carreira. Manchar meu nome entre amigos e colegas. Helena Niao estava apenas jogando sujo, ela estava perdendo o controle completamente. Mas por quê? O que ela esperava alcançar arrastando-me pela lama? A resposta veio mais tarde naquela noite,
quando recebi outra mensagem dela. Ao contrário das mensagens anteriores repletas de acusacos venenosas, esta era assustadoramente calma. Você acha que pode me arruinar, Ryan? Certo. Vamos ver até onde você está disposto a ir com isso. Porque confia em mim, não vou parar até você não ser nada. Suas palavras me deram um calafrio. Isso não era mais vingança pessoal, era guerra. E se eu quisesse sobreviver, precisava lutar de volta com mais força do que nunca. No dia seguinte, encontrei-me novamente com Sarah, munido das novas evidências que Alex havia fornecido. Enquanto eu espalhava as fotos e relatórios sobre sua mesa, suas sobrancelhas se ergueram. Isso muda completamente o jogo, disse ela, examinando os documentos cuidadosamente. 2 amantes. Isso enfraquece significativamente a credibilidade dela. Nenhum tribunal acreditará que ela e a vítima se estiver pulando de um lado para o outro com 2 homens simultaneamente. Foi exatamente o que pensei, respondi. Mas ela não se importa em parecer mal. Ela só quer vencer, a qualquer custo. Sarah assentiu pensativamente. Verdade. Mas isso nos dá alavancagem. Se ela continuar atacando seu caráter, podemos expor suas acos publicamente. As pessoas vão vê-la pelo que ela realmente, uma manipuladora desesperada para manter o poder. E quanto ao dano que ela já causou, perguntei, minha voz pesada de frustração. Minha reputação no trabalho, os rumores se espalhando entre amigos em comum. Controle de danos e fundamental, Sarah interrompeu firmemente. Vamos emitir um comunicado oficial por meio de canais legais, esclarecendo a verdade e expondo suas táticas. E sobre a situação no local de trabalho, entrarei em contato pessoalmente com o RH para garantir que entendam o quadro geral. Pela primeira vez desde que descobri a traição de Helena, senti um lampejo de esperança. Talvez isso não fosse mais apenas sobre sobrevivência. Talvez fosse sobre reconquistar minha vida, e garantir que Helena pagasse por sua desonestidade. Nos dias seguintes, joguei-me na busca por mais evidências. Com a ajuda de Alex, rastreei testemunhas adicionais que poderiam corroborar minha história. Um ex-colega de trabalho confessou que Helena havia confidenciado a ela sobre ambos os relacionamentos, rindo de qual facilmente manipulava todos ao seu redor. Outro amigo revelou que Helena uma vez se gabou de usar seu charme para subir na hierarquia corporativa, independentemente da ética. Ela sempre viu as pessoas como ferramentas, ele me disse durante um café. Se ela não respeitava você, ela o usava, ou o descartava completamente. Cada fragmento de informação alimentava o fogo que crescia dentro de mim. Helena pode ter começado essa batalha, mas eu estava determinado a terminá-la nos meus próprios termos. Enquanto isso, Sarah trabalhava incansavelmente para solidificar nosso caso. Ela protocolou mocus para congelar contas conjuntas, garantindo que Helena não pudesse esvaziar nossos ativos enquanto o divórcio se desenrolava. Ela também iniciou discussões com mediadores potenciais, esperando evitar batalhas prolongadas no tribunal. Mas, apesar de nossos esforços, as tensões continuaram aumentando. Uma noite, recebi uma mensagem de voz assustadora de Helena. Você patético, Ryan. Verdadeiramente patético. Todos sabem disso, exceto você. Quando isso acabar, será sorte se alguém ainda falar com você. Ao ouvir sua voz, fria e calculista, senti a raiva inflamar dentro de mim. Mas sob a fúria, havia clareza. Helena não estava atacando porque se importava comigo, ela estava atacando porque temia perder o controle. Durante anos, ela prosperou na manipulação e na dominação. Agora que eu recusava jogar junto, ela estava desmoronando. O ponto de ruptura veio uma semana depois. Enquanto revisava arquivos em casa, tropecei a uma descoberta impactante. Helena havia gravado secretamente várias de nossas brigas, editando-as para me fazer parecer violento e instável. Essas gravações provavelmente foram destinadas a reforçar suas falsas alegações de abuso. Furioso, liguei imediatamente para Sarah. Ela tem-nos gravado, expliquei, minha voz tremendo de fúria. E manipulando o áudio para me incriminar. Sarah ouviu atentamente antes de responder. Essa é uma interceptação ilegal, Ryan. Dependendo das leis estaduais, isso pode resultar em acusações criminais contra ela. Incluiremos isso nos nossos documentos amanhã. Um alívio me inundou ao desligar. Finalmente, tínhamos prova concreta da desesperança de Helena. Ela estava cruzando linhas das quais NAO poderia voltar, e em breve, o mundo saberia disso. À medida que os dias passavam, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Helena. Seus ataques se tornaram menos frequentes, suas ameaças mais silenciosas. Talvez sentindo a mar virar contra ela recuou ligeiramente, aguardando o momento certo. Mas eu sabia melhor do que baixar a guarda. Isso não tinha terminado, nem de longe. E até que terminasse, eu prometi continuar lutando, não importa o custo.
Porque isso NAO era mais apenas sobre vencer o divórcio. Era sobre provar para mim mesmo, e para todos que estavam assistindo, que o NAO seria quebrado. Na manhã seguinte, acordei com um renovado senso de propósito. As tentativas de Helena de manchar minha reputação haviam escalado, e estava claro que ela NAO iria parar a de sentir que tinha vantagem, ou até o contra-atacar efetivamente. Sarah Bennett, minha advogada, tinha sido fundamental para me ajudar a navegar por essa tempestade, mas agora era hora de avançar ainda mais. Enquanto eu estava sentado à minha mesa revisando o último lote de evidências que Alex havia enviado, incluindo fotos de Helena encontrando-se separadamente com NAO apenas um, mas dois homens, percebi que expor suas acusas poderia ser a única maneira de combater sua campanha contra mim. NAO se tratava de vingança, mas sim de me proteger e garantir que a justiça prevalecesse. Naquela tarde, encontrei-me novamente com Sarah. Ela me recebeu com um olhar intenso, claramente pronta para a batalha. Ryan, ela comunicou, inclinando-se para frente, precisamos intensificar nossa estratégia. Se Helena continuar espalhando mentiras, precisamos expor sua duplicidade publicamente. Isso é NAO e apenas sobre ganhar o divórcio, trata-se de salvaguardar seu futuro. Assenti sombriamente. O que você sugere? Ela tirou uma pasta cheia de documentos. Aqui está o que faremos. Primeiro, vamos emitir um comunicado oficial por meio de canais legais, abordando as falsas alegações que ela fez contra vós. Vamos esclarecer a verdade e fornecer provas irrefutáveis de sua infidelidade. Segundo, enviaremos avisos oficiais a qualquer pessoa que espalhe essas falsidades, deixando bem claro que processos por difamação estão em jogo. Meu estômago revirou ao pensar em lavar roupa suja em público, mas sabia que era necessário. E se ela retaliar lancando mais informações prejudiciais sobre mim? Sarah sorriu friamente. Então atacamos de volta com mais força. Lembre-se das fotos que Alex obteve. Elas mostram Helena encontrando-se com dois homens diferentes dentro de poucas semanas. Isso destruirá sua credibilidade. Nenhum tribunal ou empregador acreditará em suas alegações quando virem quão imprudente e manipuladora ela realmente é. Sua confiança me tranquilizou, embora eu ainda hesitasse. Isso NAO vai explodir na minha cara. As pessoas podem ficar do lado dela, independentemente dos fatos. Talvez algumas fiquem, admitiu Sarah. Mas a maioria valoriza honestidade e justiça. Uma vez que apresentarmos o quadro completo, atos céticos terão dificuldade em ignorar a verdade. Além disso, Ryan, você NAO e mais a mesma pessoa que era antes de tudo isso acontecer. Você cresceu, ficou mais forte, mais sábio, e merece algo melhor do que esse caos. Suas palavras ressoaram profundamente. Por tanto tempo, permiti que Helena me definisse, moldando meu valor próprio com base em sua aprovação. Mas agora, via através de seus jogos. Ela já NAO me controlava mais. Mais tarde naquela semana, executamos a fase 1 do plano. Um comunicado cuidadosamente redigido foi enviado ao RH da minha empresa e a conhecidos mútuos importantes. Ele abordava as acusações infundadas que Helena havia feito, explicando que seu comportamento derivava de amargura durante nosso iminente divórcio. Juntamente com a declaração, anexamos copias dos recibos de hotéis, mensagens de texto e fotos que Alex havia ocultado, provando a conduta desonesta de Helena. Dentro de horas, meu telefone NAO parou de vibrar. Colegas entraram em contato para expressar seu apoio, pedindo desculpas por terem duvidado de mim anteriormente. At Greg, o velho amigo que me alertou inicialmente, me parabenizou por tomar uma ação decisiva. Isso é enorme, Ryan, ele disse durante uma ligação. Helena NAO vai saber o que a atingiu. E acredite, assim que as pessoas virem essas fotos, ninguém vai levá-la a sério. Apesar do feedback positivo, preparei-me para retaliar-os. Como esperado, naquela noite, Helena me ligou. Sua voz gotejava veneno. Você acha que pode me arruinar assim? Ela cuspiu. Você NAO entende as consequências do que fez. Mantive a calma, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Helena, isso NAO se trata de arruinar alguém. Trata-se de responsabilidade. Você cruzou linhas que NAO deveria, e agora está enfrentando as consequências. Pare de tentar me arrastar com você. Ela riu amargamente. Seu tolo ingênuo. Você realmente acha que isso termina aqui? Estou longe de acabar. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. A linha ficou muda, deixando-me encarando meu celular em silêncio. Nos dias seguintes, as tensões continuaram a aumentar. E-mails anónimos inundaram minha caixa de entrada, repletos de historias fabricadas sobre supostos casos que eu aparentemente tive. Rumores se espalharam entre nosso círculo social, forçando-me a lidar com eles diretamente. Sob a orientação de Sarah, redigi respostas para cada acusação, anexando evidências que refutavam todas as alegações. Enquanto isso, Alex continuou cavando mais fundo.
Ele descobriu que Helena também vinha gravando secretamente conversas entre nós, não apenas discussões, mas também diálogos casuais. Ela editou essas gravacões para me fazer parecer violento e instável, planejando usá-las como provas de abuso. Quando Sarah revisou as gravacões, sua mandíbula se contraiu. Isso intercepta cá o ilegal, Ryan. Dependendo das leis estaduais, pode levar a acusações criminais contra ela. Incluiremos isso em nossos documentos imediatamente. Um alívio me invadiu ao perceber que finalmente tínhamos uma alavanca significativa. Helena Niao poderia continuar se escondendo atrás de mentiras, sem correr o risco de graves repercussões. Mas Helena ainda Niao havia terminado. Certa manhã, recebi um chocante recado de alguém que afirmava ser Daniel, um dos homens com quem ela tinha se encontrado. Seu tom era tremula, quase assustado. Olha, Ryan, ele gaguejou, Niao sei porque estou fazendo isso, mas... Helena está perdendo o controle. Ela está falando em queimar pontes, sua carreira, seus relacionamentos, tudo. Ela acha que pode te destruir completamente antes de seguir em frente. Cuidado. Embora seu aviso tenha vindo inesperadamente, confirmou minhas suspeitas. Helena estava em espiral, desesperada para manter o domínio mesmo enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. No final da semana, a mar havia mudado dramaticamente. Amigos mútuos começaram a entrar em contato, compartilhando histórias sobre o comportamento errático de Helena. Alguns revelaram que ela havia confidenciado a eles sobre ambos os casos, rindo de qual facilmente manipulava todos envolvidos. Um ex-colega confessou, Helena sempre viu as pessoas como ferramentas. Se ela Niao respeitava você, ela o usava, ou o descartava completamente. Assistir ela desmoronar agora é Niao e surpreendente, mas e triste. Niao deixe que ela te arraste junto. Essas revelações fortaleceram minha determinação. Helena poderia tentar me despedacar, mas eu Niao deixaria que ela conseguisse. Em vez disso, concentrei-me em reconstruir minha vida, peca por peca. O ponto de ruptura veio durante um confronto acalorado no tribunal. Enquanto discutíamos sobre o apoio conjugal temporário, Helena perdeu a compostura, gritando alto o suficiente para que todos na sala de audiência ouvissem. Ele está mentindo. Ele está tentando me incriminar porque sabe que é culpado de crimes piores, ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O juiz Thompson ergueu uma sobrancelha, desimpressionado. Senhora Helena, por favor, evite acusações infundadas. Sua credibilidade já foi questionada devido a condutas anteriores. Vamos nos concentrar nos fatos. Humilhada, Helena afundou-se na cadeira, lancando-me olhares furiosos. Esse momento marcou uma mudança crucial. A partir de então, suas táticas tornaram-se cada vez mais ineficazes, enquanto as nossas ganharam forca. À medida que os dias passavam, notei mudanças sutis no comportamento de Helena. Seus ataques se tornaram menos frequentes, suas ameaças mais silenciosas. Talvez sentindo o resultado inevitável, ela recuou ligeiramente, aguardando o momento certo. Mas eu sabia melhor do que baixar a guarda. Isso Niao tinha terminado, nem de longe. E até que terminasse, prometi continuar lutando, Niao importa o custo. Porque isso Niao era mais apenas sobre sobreviver. Era sobre provar para mim mesmo, e para todos que estavam assistindo, que o Niao seria quebrado. Os dias seguintes a minha decisão de expor as acusações de Helena foram ao mesmo tempo exaustivos e eletrizantes. Com Sarah Bennett, minha advogada, ao meu lado, nos preparamos para a inevitável escalada nas retaliações de Helena. Ela já havia iniciado sua campanha de desinformação, me pintando como um marido abusivo que estava determinado a destruir sua reputação. Suas postagens nas redes sociais, juntamente com e-mails anónimos enviados a amigos mútuos e colegas, tinham o objetivo de influenciar a opinião pública a seu favor. Mas eu Niao ia deixá-la vencer desta vez. Armado com provas irrefutáveis, recibos de hotéis, fotos, mensagens de texto e até gravações das nossas discussões, sabia que tinha vantagem. Ainda assim, o peso de suas táticas pesava sobre mim. Niao se tratava mais apenas de ganhar o divórcio, era uma questão de proteger minha dignidade, minha carreira e minha sanidade. Uma manhã, enquanto eu estava sentado no meu apartamento temporário revisando o último lote de evidências que Alex havia reunido, meu celular começou a vibrar incessantemente. Era Greg, o colega que primeiro me alertou sobre a infidelidade de Helena. Ryan, você precisa ver isso, ele disse urgentemente durante a chamada. Helena está intensificando seus jogos. Ela está usando uma conta descartável para espalhar mentiras sobre você online. Que tipo de mentiras? Perguntei, apertando o telefone com forca. Ela está postando avaliações falsas sobre você no trabalho, alegando que você é antiético e que as pessoas têm medo de você. Há também um tópico no Reddit onde ela está fingindo ser outra pessoa, falando sobre como você roubou da empresa. Meu estômago revirou. Helena era implacável, disposta a ir a qualquer extremo para manchar meu nome.
mas, em vez de entrar em pânico, senti uma estranha sensação de calma me invadir. Era exatamente do que precisávamos, um exemplo claro de sua desesperança. Me envie tudo o que você encontrou, falei para Greg. E continuo cavando. Ainda ao acabamos. Mais tarde naquele dia, encontrei-me novamente com Sarah. Ela ouviu atentamente enquanto eu relatava as descobertas de Greg, sua expressão ficando ainda mais determinada a cada palavra. Isso e ouro, Ryan, ela disse, inclinando-se para a frente. Suas tentativas de te desacreditar estão apenas fortalecendo seu caso. Se ela continuar por esse caminho, podemos processá-la por difamação. Isso vai silenciá-la, e custar-lhe caro. Passamos horas tracando estratégias, delineando um plano para neutralizar todos os movimentos que Helena pudesse fazer. Primeiro, redigimos uma resposta formal ao RH, abordando as acusações falsas que ela fez sobre o meu comportamento no trabalho. Junto com a carta, anexamos copias das provas que demonstravam sua infidelidade e suas ameaças recentes. Vamos enviar isso diretamente ao seu empregador, explicou Sarah. Eles precisam entender o quadro maior. Assim que virem onde ela está disposta a ir, perceberá que essas alegações são infundadas. Em seguida, emitimos um comunicado oficial por meio de canais legais, esclarecendo a verdade por trás das acusações de Helena. A declaração foi cuidadosamente redigida para evitar incitar mais drama, mas firme o suficiente para corrigir o registro. Dentro de horas, colegas começaram a entrar em contato para expressar seu apoio, pedindo desculpas por terem duvidado de mim antes. Está funcionando, disse Sarah triunfante após revisar as respostas. As pessoas estão começando a ver atrás de suas mentiras. Apesar de nosso progresso, Helena se recusou a ceder. Uma noite, recebi uma mensagem de voz assustadora dela. Você acha que venceu? Você não faz ideia do que sou capaz, Ryan. Quando isso acabar, será sorte se alguém ainda falar com vós. Sua voz gotejava veneno, deixando-me abalado, mas resoluto. Encaminhei a mensagem imediatamente para Sarah. Isso e assédio ilegal, ela confirmou. Incluiremos isso em nossos documentos amanhã. Enquanto isso, Alex continuou descobrindo novas informações. Ele descobriu que Helena havia gravado secretamente várias de nossas conversas, não apenas discussões, mas também diálogos casuais. Ela editou essas gravações para me fazer parecer violento e instável, planejando usá-las como provas de abuso. Quando Sarah analisou as gravações, sua mandíbula se contraiu. Isso interceptação ilegal, Ryan. Dependendo das leis estaduais, pode resultar em acusações criminais contra ela. Incluiremos isso em nossos documentos imediatamente. Um alívio me inundou ao perceber que finalmente tínhamos uma alavanca significativa. Helena Niao poderia continuar se escondendo atrás de mentiras, sem correr graves consequências. O ponto de ruptura veio durante um confronto acalorado no tribunal. Enquanto discutíamos sobre o apoio conjugal temporário, Helena perdeu a compostura, gritando alto o suficiente para que todos na sala de audiência ouvissem. Ele está mentindo. Ele está tentando me incriminar porque sabe que é culpado de crimes piores, ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O juiz Thompson ergueu uma sobrancelha, desimpressionado. Senhora Helena, por favor, evite acusações infundadas. Sua credibilidade já foi questionada devido a condutas anteriores. Vamos nos concentrar nos fatos. Humilhada, Helena afundou-se na cadeira, lancando-me olhares furiosos. Esse momento marcou uma mudança crucial. A partir de então, suas táticas tornaram-se cada vez mais ineficazes, enquanto as nossas ganharam forca. Nas semanas seguintes, as tensões continuaram a aumentar. E-mails anónimos inundaram minha caixa de entrada, repletos de historias fabricadas sobre supostos casos que eu aparentemente tive. Rumores se espalharam entre nosso círculo social, forçando-me a lidar com eles diretamente. Sob a orientação de Sarah, redigi respostas para cada acusação, anexando evidências que refutavam todas as alegações. Enquanto isso, Alex continuou cavando mais fundo. Ele descobriu algo chocante. Helena estava se encontrando separadamente com mas com 2 homens. Essas revelações fortaleceram minha determinação. Helena talvez tentasse me despedacar, mas eu a deixaria que ela conseguisse. Ato final do mês, Amar havia mudado dramaticamente. Amigos mútuos começaram a entrar em contato, compartilhando historias sobre o comportamento errático de Helena. Alguns revelaram que ela havia confidenciado a eles sobre ambos os casos, rindo de qual facilmente manipulava todos os envolvidos. Um ex-colega confessou, Helena sempre viu as pessoas como ferramentas. Se ela respeitava você, ela o usava, ou o descartava completamente. Assistir ela desmoronar agora é surpreendente, mas e triste. Deixe que ela te arraste junto. Essas revelações fortaleceram ainda mais minha determinação. Helena poderia tentar me despedacar, mas eu a deixaria que ela conseguisse.
Em vez disso, concentrei-me em reconstruir minha vida, peca por peca. Cardinal parte 6, as consequências e novos comecos. Os dias após o acordo foram um turbilhão de emocoês. Embora a batalha legal tivesse chegado ao fim, as cicatrizes do que Helena havia feito ainda permaneciam. Minha reputação no trabalho tinha sofrido um golpe, mesmo que o RH oficialmente me tivesse inocentado. Alguns colegas sussurravam pelas minhas costas, enquanto outros ofereciam uma simpatia desconfortável. Mas eu estava aprendendo a conviver com isso. A verdade tinha uma maneira de prevalecer, e eu disse a mim mesmo que o tempo provaria meu caráter. Uma manhã, recebi uma ligação da minha mãe. Sua voz tremia enquanto ela falava. Ryan, você está bem? Alguém enviou uma carta anônima para casa. Tinha acusações contra vós. Coisas horríveis. Suspirei profundamente, frustração borbulhando dentro de mim. E a Helena, falei com firmeza. Ela está tentando me machucar de qualquer jeito que puder. Mas não se preocupe, mãe. Você me conhece melhor do que ninguém. Não deixa as mentiras dela te atingirem. A resposta da minha mãe foi imediata e inabalável. Nos vamos ficar ao seu lado, Ryan. Não importa o que ela diga ou faça, sabemos quem você é. Suas palavras trouxeram um estranho conforto. Por tanto tempo, eu me senti isolado, como se o mundo estivesse contra mim. Mas agora, percebi que Não estava sozinho. Amigos e familiares se uniram em volta de mim, oferecendo apoio de maneiras que eu não esperava. A crenca deles em mim me deu força quando eu mais precisava. Conforme as semanas se transformaram em meses, a vida começou a entrar em um novo ritmo. Joguei-me no meu trabalho, determinado a recuperar meu equilíbrio. Lentamente, meus colegas começaram a se abrir novamente para mim, e os sussurros desapareceram. Minha chefe, uma mulher objetiva que valorizava resultados sobre fofocas, me chamou de lado uma tarde. Ryan, ela disse, sua usual postura severa suavizando ligeiramente, você lidou muito bem com essa situação. A maioria das pessoas teria desmoronado sob a pressão. Estou feliz que você não desistiu. Obrigado, respondi, sentindo um calor que não experimentava há muito tempo. O reconhecimento dela significava mais do que palavras podiam expressar. Foi apenas um mês depois, quando finalmente saí do quarto de hotel temporário e me mudei para um pequeno apartamento, que realmente senti que estava começando de novo. O lugar era modesto, mas brilhante, com grandes janelas que deixavam entrar o sol da manhã. Enquanto eu desempacotava caixas, encontrei uma foto de mim e Helena de tempos mais felizes. Por um momento, considerei jogá-la fora. Mas, em vez disso, a guardei na gaveta. Eu não queria apagar o passado. Era parte da minha história, afinal. Mas eu não precisava mais dele à vista. Uma noite, enquanto eu estava sentado no meu novo sofá rolando mensagens antigas, meu celular vibrou. Era Alex, o colega que primeiro me alertou sobre a infidelidade de Helena. Ei, cara, ele disse, se eu estou mais leve do que o habitual. Que tal tomar uns drinks hoje à noite? Você merece. Hesitei. Por meses, eu estive tão envolvido no caos do divórcio que não fiz tempo para amigos ou até para mim mesmo. Mas agora, não havia razão para dizer não. Naquela noite, eu estava sentado diante de Alex em um bar lotado. Ele ergueu seu copo, sorrindo. A liberdade, ele disse. A liberdade, ecoei, batendo meu copo no dele. A cerveja estava fria e amarga, mas tinha um gosto melhor do que qualquer coisa que eu havia bebido nos últimos meses. Alex recostou-se na cadeira, sua expressão ficando seria. Sabe, eu não tinha certeza se você conseguiria atravessar tudo isso. Helena não, e é cruel, ela é implacável. Eu sei, falei. Mas ela me subestimou. Ela achou que poderia me quebrar. Alex assentiu, seu respeito evidente. Bem, você não apenas sobreviveu. Você venceu. Sorri fracamente. Não parece uma vitória. Ainda é não. Vai parecer, ele me assegurou. Você tem sua vida de volta, cara. Isso e uma vitória. As semanas seguintes foram um turbilhão de reconstrução. Eu me dediquei ao trabalho, e os resultados vieram. O projeto do qual injustamente fui afastado foi concluído com sucesso, e meu nome começou a circular nas conversas certas. Minha promoção veio inesperadamente, mas senti que era merecida. Você conquistou isso, minha chefe disse simplesmente. Parabéns. Obrigado, consegui dizer, sentindo uma mistura de orgulho e descrenca. Não foi apenas o sucesso profissional que marcou este período de crescimento. Socialmente, comecei a reconectar-me com pessoas que negligenciei durante os anos do meu casamento. Uma noite, em uma festa de um amigo mútuo,
conheci alguém que mudou tudo. O nome dela era Claire, e ela tinha uma confiança tranquila que me atraiu imediatamente. Conversamos por horas, compartilhando historias e risadas. Ao contrário de Helena, Claire era genuína, sem jogos, sem manipulação. Apenas bondade e honestidade. Com o tempo, nossa amizade floresceu em algo mais profundo. Não havia pressa, não havia pressão, apenas duas pessoas que gostavam da companhia uma da outra, curando-se juntas à sua maneira. Claire tornou-se parte integrante da minha vida, ancorando-me de maneiras que eu nem sabia que precisava. Os meses passaram, e o que antes parecia uma tempestade interminável se acalmou em mares tranquilos. As cicatrizes deixadas por Helena ainda estavam lá, lembretes tenus do que eu tinha enfrentado, mas elas já não me definiam. Eram marcas de um passado que me moldou, mas que não me possuía. Um dia, do nada, recebi uma mensagem que me desequilibrou. Era do pai de Helena. Ryan, ele escreveu, sei que não nos falamos há muito tempo, mas gostaria de me encontrar. E importante. A curiosidade falou mais alto, e concordei em encontrá-lo em uma cafeteria próxima. Quando cheguei, ele parecia mais velho, mais cansado, como se os anos tivessem cobrado seu preco. Ryan, ele disse, levantando-se para apertar minha mão. Obrigado por vir. Claro, respondi, sentando-me à sua frente. Do que se trata? Ele hesitou, seus olhos buscando os meus. Queria pedir desculpas, por tudo. Pelo que Helena fez com vós. Você não merecia nada disso. Pisquei, surpreso. Você não precisa se desculpar por ela. Eu sei, ele disse, sua voz pesada. Mas me sinto responsável. Afinal, eu a criei. E vi no que ela se transformou. Ela, não está bem, Ryan. Queimou todas as pontes que tinha. Está completamente sozinha. Suas palavras permaneceram muito tempo depois que nos separamos. Elas não mudaram o que eu sentia sobre Helena, mas me deram um estranho senso de encerramento. Passei tanto tempo lutando com se tinha feito o suficiente, se tinha sido suficiente. Ouvir essas palavras de alguém que a conhecia melhor do que qualquer outra pessoa pareceu ser a peca final que faltava para completar o quebra-cabeça. Um sábado, enquanto desempacotava uma caixa antiga de lembranças, encontrei um diário que mantive durante os dias mais sombrios do meu casamento. Folheando as páginas, fiquei impressionado com a dor que despejei nessas entradas. Mal reconheci a pessoa que as escreveu, um homem perdido em um mar de dúvidas e corações partidos. Pensei em queimá-lo, em me livrar dessa parte da minha vida para sempre. Mas então parei. Aquelas páginas eram um testemunho de quão longe eu tinha chegado. Elas não eram mais um peso, eram provas de que eu podia suportar. Claire e eu continuamos a construir nossa vida juntos, um passo firme de cada vez. Ela conheceu Alex, que lhe deu sua clássica aprovacal de irmão mais velho, completa com um brinde ligeiramente embaraçoso durante o jantar. A Claire, ele declarou, erguendo seu copo. Por tirar Ryan de seu estado de espírito sombrio e faz-lo voltar a ser um ser humano decente. Gemi, mas Claire apenas riu, apertando minha mão sob a mesa. Ela se encaixou perfeitamente no meu mundo, e eu me vi fazendo o mesmo no dela. O trabalho continuou prosperando. O papel de liderança que minha chefe me ofereceu foi desafiador, mas trouxe o melhor de mim. Eu passava meus dias resolvendo problemas, orientando colegas mais jovens, e, pela primeira vez em anos, sentindo que estava realmente construindo algo que importava. Uma noite, enquanto Claire e eu caminhávamos ao longo do calçadão, ela parou, olhando para as luzes cintilantes refletidas na água. Tenho pensado, ela disse suavemente, seus dedos entrelaçados aos meus. Sobre o que? Perguntei, olhando para ela. Ela se virou para mim, seus olhos quentes. Sobre-nos. Sobre o que estamos construindo aqui. E o tipo de vida que sempre quis. Sorri, meu peito apertando de emoção. Eu também. Ela hesitou, então tomou uma respiração profunda. Sei que ambos passamos por muita coisa, e não quero apressar nada, mas consigo ver um futuro com vós, Ryan. Um futuro real. Sua honestidade me tirou o fôlego. Puxei-a para um abraço, segurando-a perto enquanto sussurrava, eu também. O momento foi como uma promessa, não dita, mas inegável. Algumas semanas depois, encontrei-me em uma joalheria, minhas meias suando enquanto olhava para fileiras de anéis de noivado. Era algo que eu queria fazer por conta própria. A vendedora me mostrou um anel simples, mas elegante, o tipo de design que eu sabia que Claire adoraria. Ao segurá-lo em minha mão, senti uma estranha mistura de empolgação e nervosismo. Era isso, o próximo passo. Eu a pedi em casamento em uma tranquila manhã de domingo. Fomos ao parque perto do apartamento dela, onde frequentemente caminhávamos juntos. As folhas começavam a mudar, pintando as árvores em tons de ouro e carmesim.
Ao chegarmos a um local isolado junto ao lago, parei e me virei para ela. Meu coração batia forte, mas quando olhei em seus olhos, todo o medo desapareceu. Claire, comecei, minha voz tremula, você me mostrou o que significa amar e ser amado de verdade. Você foi meu porto seguro, minha parceira, meu lugar seguro. Eu consigo imaginar um futuro sem você. Você quer se casar comigo? Seus olhos se encheram de lágrimas, e por um momento ela ficou tão atonita que eu conseguiu falar. Então ela assentiu, um sorriso radiante se espalhando pelo rosto. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Deslizei o anel em seu dedo, e ela me puxou para um beijo, o mundo ao nosso redor desaparecendo. Naquela noite, enquanto celebrávamos com champanhe e comida para a viagem na pequena cozinha dela, senti algo que eu sentia há anos, certeza. Era ali que eu deveria estar. Claire N.A.O. era apenas minha parceira, ela era meu futuro. Pela primeira vez, eu N.A.O. era assombrado pelos fantasmas do meu passado. A traição de Helena, a dor de reconstruir, a incerteza de recomeçar, tudo isso estava agora atrás de mim. Eu enfrentei, suportei e saí mais forte. Este era meu novo capítulo. E eu mal podia esperar para ver aonde ele me levaria.